para a história e para a antropologia de uma forma, como é que eu vou dizer? É um ano em que a história e a antropologia ela vai dar lá na frente uma visão geral do que está acontecendo hoje. Em 2026, nós, né, vamos dizer o seguinte, que o século XXI é o século mais atípico da história, porque esse século faz com que, dentro dele, nós tenhamos 5 gerações ocupando o mesmo espaço. Nós ainda temos a geração silenciosa, que são pais, avós, gente que nasceu em 1926. Nós temos a geração baby boomers, que é a geração dos nossos pais, que nasceram de 1940 até 1960, é aquela geração que veio pós-guerra, que estava desorientada com tudo, não sabia como o mundo iria se existir. Depois veio a geração X, ou a geração MTV, ou a geração televisão, do jeito que vocês queiram nos chamar, porque eu pertenço a essa geração, que vai de 1965 a 1980, por aí. Depois, nós temos a geração Y, ou Millennials, que começou com o advento da internet, em 1990, e já terminou praticamente no ano, né, de 2000, 2002, por aí. Entre a geração milênio, nasceu a geração Z. É uma geração que muitos de vocês vão dizer, meu Deus, é a geração que está dando trabalho. E, infelizmente, não é porque ele esteja dando trabalho. É porque, com o advento da internet, com o advento das novas tecnologias, a geração Z ela ainda não tem o discernimento de como utilizar essas tecnologias de uma forma em que ela possa se ajudar e ajudar outras pessoas. Dentro da geração Z, após a geração Z, vai nascer a maior e primeira geração do século XXI, que é a geração alfa. Uma geração extremamente sensível, por isso que Mark McCrindle chama a geração alfa de geração cristal. É uma geração que nasceu, né? Que nasceu no boom da interatividade, onde tudo estava à mão, não somente no PC, mas em nuvem, tudo estava na nuvem, tudo estava na internet, e é uma geração que vem de famílias totalmente não disfuncionais, mas de famílias diferenciadas. Por exemplo, filhas de segundo casamento, filhos ou filhas de pessoas de relacionamento interraciais, filhos ou filhas adotados, né, por casais homoafetivos ou de barriga solidária, como é chamado. Então, a geração alfa ela vem num místico fantástico de situações. Mas também a geração alfa ela tem algumas tendências sociais que vão influenciar o seu crescimento. E uma delas é a relação dos pais com a tecnologia. Nós temos pais de geração alfa, sejam gerações Z da primeira geração, sejam gerações Y ou mesmo a geração X, né? Filhos de pais divorciados e de segundo casamento, né? Eles têm uma relação ainda viciosa com a internet que faz com que a geração alfa ela comece a procurar outras ramificações para preencher o vazio que está acometendo. Lembrando que a geração alfa ela é uma geração super exposta, não por elas, e sim pelos pais, né? Então, a geração alfa, ela tende a ter uma atitude tecnológica diferente dos seus pais e dos seus avós, né? Então, o que mais preocupa, o que mais nos preocupa e o que mais nos motiva
que essa geração, a partir de abril, é a única geração que estará na escola. Uma geração extremamente previsível. Mas essa geração vai ter uma característica bastante interessante para nós, professores de ensino, de educação infantil e ensino fundamental. A geração alfa é uma geração leitora. Eudésia, você tem certeza? Sim, ela é uma geração leitora. Por quê? Porque ela precisa encontrar nas outras linguagens audiovisuais, ela precisa encontrar o meio para deixar de ser superexposto. Então, a partir da geração alfa, nós vamos ter não o retorno, tá? Não o retorno, porque ela nunca se acabou, mas nós vamos ter o retorno da aquisição de livros físicos para essa geração. Dentre os livros físicos mais conhecidos, está um que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Então, partindo daí, vamos ao que interessa. Todos sentados, todos sorridentes. Quem estão sorridentes, diga eu. Oh, muito bem, muito bem. Então, vamos começar. Existia uma bruxa chamada Mérope. A bruxa Mérope era uma bruxa que era de uma família ou de uma das famílias mais conceituadas do mundo bruxo. Ela era descendente direto de uma família de Salazar Sonserino. Só que Mérope, ela tinha um pequeno problema. Mérope era tímida, Mérope, ela era completamente, tinha uma questão de depressão muito grande, e os irmãos dela, né, e o seu pai, chamado Márvolo, né, ele tinha um prazer muito grande de humilhar Mérope. Mérope, então, se apaixonou, encontrou um dia um rapaz que não era da sua camada social, que a gente vai chamar de não bruxo. O nome desse rapaz era Tom. Ela se apaixonou de um jeito tão grande por Tom que fazia pelo simples fato de que ele tinha algumas atitudes que para ela era essencial. Ele era educado, ele era sensível e ele era gentil. Mérope se apaixonou imediatamente por ele, mas não ele por ela. Bruxa como era, decidiu fazer o que a gente chama de poção do amor. E essa poção do amor, ela deu para Tom, e a partir do momento em que ele virou para ela, ele apaixonou-se perdidamente por ela. Se casaram, né? Muito tempo depois, viviam numa felicidade sem fim, e no dia 31 de dezembro, né? No dia 31 de dezembro, olha que coincidência, de 1925, ela se descobriu grávida. E depois que ela estava grávida, depois que ela já estava para o bebê nascer, ela pensou inocentemente: caramba, a gente já está há muito tempo junto. Eu acho que ele não precisa mais da poção do amor, sim, porque ela vinha dando a poção do amor para ele todos os anos que viveram juntos. Então ele disse: olha, se ele não me largou, é sinal de que ele me ama realmente. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar a poção do amor. Quando Mérope tirou a poção do amor de Tom, tudo na vida dela ruiu. Tom a abandonou grávida. Os seus parentes a expulsaram de casa, porque que descobriram que ela estava usando magia da forma mais vil possível. E ela saiu de casa, grávida, passando por várias privações. E depois dessas privações, ela chegou num orfanato. E nesse orfanato, ela teve o seu filho. No dia 31 de dezembro de 1923, nasce Tom Marvolo,
Riddle, Marvolo, o sobrenome do seu avô, e Riddle, o sobrenome do seu pai. Após o nascimento de Tom, Merope falece. E Tom fica no orfanato. Aí vem a parte mais interessante. Tom, ele era um menino completamente sem empatia. Ele não sorria, ele não era antissocial, ele não tinha pena ou nenhum sentimento sensível por ninguém. Até que, quando ele completou 11 anos, ele recebeu uma visita de um professor de Hogwarts chamado Albus Dumbledore. E Albus Dumbledore disse que ele tinha uma vaga para a grande escola de magia de Hogwarts. A partir daí, meus queridos, a história mais ou menos conhecida. Tom Riddle vira Voldemort. Muito prazer, nós estamos falando do livro ou da história inicial de Harry Potter. Então, o que é ou o que foi a obra de Harry Potter? O que é que Harry Potter vai trazer de tão importante para ser trabalhado dentro da escola? Para isso, depois dessa pequena história que eu contei, que eu espero que vocês tenham gostado, a gente vai conversar um pouco sobre a saga. Tá? Então, vamos começar pela obra. O que é uma saga, minha gente? Uma saga é um conjunto de livros que narra a vida de um personagem desde a sua infância até a sua maturidade. Escuta o que eu estou falando. Não é vida adulta. Eu estou falando que uma saga é uma história que é contada sobre um determinado personagem desde da sua vida, desde a sua infância até a sua maturidade. Harry Potter, ela é uma série de romances, ele é uma saga de romances, sim, porque Harry Potter é um romance que fala sobre isso, da infância de Harry Potter até a sua maturidade. A saga possui 7 livros, cada um deles passando pela sua maturidade. A Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo, Enigma do Príncipe, eita, agora até eu que... E as Horcruxes, né? E Harry Potter e as Horcruxes. Então, é uma saga onde você conhece Harry Potter, Relíquias da Morte. Valeu, Arielle. Eu sou meio desorientada. Depois de ver, a gente fica desorientado. Então, Harry Potter vai ser essa série que apresenta Harry Potter com 11 anos e termina com as Relíquias da Morte e Harry Potter com 40 anos. Harry Potter vai ser o livro ou a expressão literária do final do século XX. E essa série de 7 romances, ela vai criar ou ela vai estar ligados a outros tipos de gêneros literários. Então, dentro de Harry Potter, nós temos um pouco de Agatha Christie. Dentro de Harry Potter, nós vamos ter os grandes romances de cavalaria britânicos, de Sir Walter Scott, do próprio Shakespeare. Então, dentro de Harry Potter, nós vamos ter um pouco de Ivanhoé, um pouco de Tristão e Isolda, um pouco de Henrique V ou Henrique IV. Então, Harry Potter ele vai ter uma gama, ele vai ser criado romances ligados a outros gêneros literários. Né? Conta-se, há uma teoria que J.K. Rowling era uma leitora ávida de Edgar Allan Poe. Por isso que a maioria das suas partes de terror de Harry Potter está intimamente ligado com os livros de Edgar Allan Poe. Então, a gente viu que é uma saga, como é que é feita essa saga, quais os outros gêneros literários que essa saga ela veio trazer, mas eu gostaria de falar agora um pouco sobre a sinopse da obra. Do que trata o livro de Harry Potter?
Se eu perguntasse a vocês, podem colocar no chat. Se eu perguntasse a vocês qual é a sinopse de Harry Potter, do que é que trata a obra de Harry Potter, o que é que vocês me escreveriam? Por enquanto é só escrever, tá? Daqui a pouco vocês vão falar. O que é que vocês me escreveriam? Do que fala sobre a obra de Harry Potter? Hein? Nesses 6 livros, o que é que a gente fala sobre ele? Né? Harry Potter, ele é uma saga que trata de uma escola. Olha que coisa bonita. Eu desce, né, do personagem, sim. A saga, a série de Harry Potter, ele vai falar sobre as vidas e as aventuras de Harry Potter dentro da escola. Enquanto a gente só se preocupa com Voldemort, com a bruxaria, com as varinhas, a gente precisa entender que Harry Potter ele veio para que mostrar o amadurecimento e as peripécias e aventuras de um personagem na escola. Agora, se eu perguntar assim, qual o arco principal da história, aí vocês podem dizer. Vai ser a luta entre o bem e o mal. O bem representado por quem? Harry Potter. O mal representado por quem? Por Voldemort. Então, a sinopse da obra está intimamente, minha gente, ligada à escola. Tudo acontece na escola. Todas as disciplinas que existem na sala de Harry Potter no mundo bruxo, algumas delas existiam do mundo dos não bruxos. Desculpe, eu detesto aquela história de trouxa, os meninos aqui gostam. Professora, fulano é trouxa, mas eu não gosto muito dessa parte de trouxa. Aí a gente fala muito isso, né? A história de Harry Potter, a história de Harry Potter, ela está inserida dentro da escola e as disciplinas dessa escola tanto vai estar dentro do mundo bruxo como no mundo não bruxo. Eu espero que a gente tenha entendido até aí, porque quando a gente começar a trabalhar mesmo, a entender o que é que eu vim fazer aqui, né, neste ponto de ônibus, a gente vai ter uma senhora conversa. Muito bem. Saindo da obra, né, a gente vai ter a autora. Então, vamos lá. O nome da autora é Jean Caitlin Rowling, né? Mas ela nunca assinou com o nome feminino. Atenção a galera que vai ter muita raiva, né? Então, vamos lá. J.K. Rowling é o pseudônimo da autora. Na Inglaterra, existe uma coisa muito grande que é o preconceito contra a escrita feminina. É um preconceito absurdo. Tanto é que Jane Austen só veio se colocar nos livros dela com Jane Austen em Orgulho e Preconceito. Mas o primeiro livro dela, Razão e Sensibilidade, ela assinou com By a Lady. Então, o G.K., né, G.K., porque o Kathleen é o nome da avó de Joanne, né? Então, J.K. Rowling é o pseudônimo da autora da obra. O J.K. daria uma visão masculina, né? Masculina do seu nome, né? O livro ele foi recusado 12 vezes por todas as editoras de Londres. Apenas em 1997, uma editora chamada Bloomsbury, localizada no subúrbio de Londres, aceitou publicar o livro de Harry Potter. E a partir daí, inclusive, né, existem algumas pessoas estudiosas de Harry Potter que disse que o livro era tão simples que até a primeira capa ela foi desenhada. Ela não teve nada de digital, ela foi desenhada. Né? Então, o livro ele foi recusado 12 vezes, mas a editora chamada Bloomsbury aceitou entrar nessa com ela. Tá?
Outra curiosidade bem interessante é que há uma teoria em que diz que o livro de Harry Potter ele é autobiográfico. Pelo menos dois deles. O primeiro, da Pedra Filosofal, né? E o terceiro, Prisioneiro de Azkaban. A gente vai entender já já o que é que eu estou querendo dizer, né? Então, Joanne Rowling, ela nasceu na mesma data que Harry Potter. Ela escreveu um livro, ela já estava, como os ingleses dizem, na meia-idade, porque ela escreveu o livro já com 50, 51, 52 anos, né? E ela estava vivendo um momento da vida dela muito difícil, que a gente vai falar um pouco lá na frente, né? O marido deixou, não pagava pensão. No mesmo período que o marido deixou, ela perdeu o emprego, passou a viver de benefício governamental, tomando conta de duas crianças. Nesse ínterim, de que Joanne Rowling, ela pegou uma depressão. E foi entre a depressão, entre um pico e outro de depressão, que ela escreveu, né, o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. E no outro pico de depressão, ela escreveu o Prisioneiro de Azkaban. Então, vocês percebem que Joanne Rowling ela tinha muito pano, muita história para contar. Um dos panos de fundo, ou o único pano de fundo que Joanne Rowling utiliza para criar as suas obras, são as escolas britânicas. Então, a escola de Hogwarts, ela tem um pouco de cada escola europeia. Se não vejamos, a roupa dos meninos vem da roupa da Faculdade de Coimbra, da Faculdade de Direito. A capa, a gravata, saia para as mulheres, calças para os homens. A questão das salas de Hogwarts, Sonserina, Lufa-Lufa, Grifinória e Corvinal, vem muito ligado à escola de Eton, que é uma das escolas mais conceituadas da Inglaterra. Então, muita coisa que Joanne Rowling trouxe para os seus livros, ela observava dentro da sociedade, da economia e, por incrível que pareça, do sistema educacional da Inglaterra. Joanne Rowling vai ser a primeira escritora que vai falar sobre gamificação. E uma gamificação que a gente não está acostumado a falar, que é a gamificação pensada como jogo. Parafraseando o texto de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Vocês serão divididos em casas. Cada casa será como a sua família. Todas as suas atividades valerão pontos. Aqueles que possuírem as melhores habilidades ganham pontos. Aqueles que não atingirem a meta adequada perderão pontos, sejam individuais ou coletivos. Então, Joanne Rowling, ela vai ser a primeira autora a falar sobre a escola e a metodologia ativa gamificação. Mas bem, vamos continuar, porque tem muito chão pela frente, né? E aí vai, né? Vamos fazer uma coisa que é interessante. Vamos falar sobre Harry Potter em números, para a gente entender que maravilha é essa que nós temos nas mãos, tá? Então, Harry Potter ele foi divulgado em 200 territórios, traduzidos para mais de 60 línguas, inclusive russo e indiano. E em 2017, até 2017, a gente não sabe ainda, hoje como está, mas em 2017 ele já tinha sido vendido 500 bilhões de livros. Quando Harry Potter saiu para os filmes, ele arrecadou 7 bilhões de dólares nos filmes. E a peça de teatro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é fantástica, acumulou mais de 6 milhões de espectadores.
ela está saindo de 2026. Ela está saindo de Londres pela primeira vez para Broadway. A partir de abril de 2026, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada será colocada em exibição na Broadway. Falando de jogo, que é o meu caso, o jogo mais vendido já na época, já no início dos anos 2000, né, foi o Hogwarts Legacy, que vai ser o primeiro jogo digital de Harry Potter. Né? A série HBO terá 7 temporadas. A nova série de HBO terá 7 temporadas. A série durará 10 anos. 10. E cada episódio será gasto pelo menos 100 milhões de libras ou de dólares para ser feito. Esta é a obra em números. Né? Vamos para frente? Né? Vamos entender um pouco sobre o fenômeno de Harry Potter. Olá, professor João. Entrego já a sua resposta. A sua pergunta ela está um pouco mais lá na frente para que a gente possa entender. Segure ela aí na mão e me joga já já, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o fenômeno de Harry Potter. Harry Potter ele pertence a um gênero literário chamado romance de formação. O que é um gênero literário romance de formação? É aquele romance, aquele tipo de gênero literário, em que você conta a história de um personagem e do seu antagonista, ou do protagonista, né, do protagonista secundário, durante toda a sua vida, desde a sua infância, seu amadurecimento. O romance de formação ele é muito presente na literatura brasileira. Todo mundo aqui, levanta a mão. Quem é que conhece a história de Bentinho e Capitu? Todo mundo conhece aqui a história de Bentinho e Capitu, denominado de Dom Casmurro. Dom Casmurro, ele é um romance de formação, porque trata do seu protagonista, que vai ser Bentinho, com a sua antagonista ou a personagem, né, ou a personagem secundária, que é Capitu. Então, o romance de formação, ele vem exatamente para isso, para fazer com que você acompanhe a vida daquele personagem com suas mazelas, com suas alegrias, com sua tristeza, tá? A maioria dos leitores de Harry Potter, eles começaram a ler Harry Potter na idade de Harry Potter. Então, a geração alfa, minha gente, já tem a primeira geração que tem 11 anos. E o Harry Potter voltou às livrarias e voltou a ser comercializado. A maioria dos leitores de Harry Potter cresce com os protagonistas. Então, as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes começam a ler Harry Potter e a Pedra Filosofal, na maioria das vezes com a idade de Harry Potter. A cada 30 segundos, uma pessoa lê Harry Potter pela primeira vez ou relê Harry Potter pela primeira vez. Ok? Harry Potter ele vai ser o maior fenômeno literário da história, porque ele vai preencher uma lacuna que existe há muito tempo, que é a literatura de jovens e adultos. Então, Harry Potter ele cresce junto com seu personagem. Nós temos a literatura infantil, né? Ele como a literatura infantil ou infanto-juvenil, até as Relíquias da Morte, que é o fenômeno, né? Que é já um pouco mais amadurecido. Harry Potter, ele não teve tanta importância, né? Ele não teve tanta importância para a universidade no período de 97 e 98. Os estudiosos de literatura não deram a importância para a obra porque eles consideravam a obra de baixa qualidade. Eu digo até hoje que eu tenho raiva dele. Harold Bloom, que é um dos maiores críticos literários da Inglaterra, escreveu um artigo em 11 de julho de 2000, que o nome do artigo era: podem 35 milhões de leitores estarem errados? Sim. Nesse artigo,
Harold Bloom coloca aqui, Harry Potter é uma história fraca, é uma história sem sentido, os personagens são completamente vazios, e a história, ela possui lacunas. A partir do momento que Harold Bloom fala isso, todas as pessoas, professores de literaturas, críticos literários, começaram a se voltar para Harry Potter. E Harry Potter hoje se tornou um dos maiores eventos, maiores livros, né? O maior evento também, que a gente pode dizer que existem eventos Harry Potter, tá? Maiores eventos de a literatura mais importante do final do século XX para o final do século XXI. Atualmente, minha gente, para quem gosta da questão de acadêmica, né? Nós temos uma moça, uma professora de literatura chamada Beatriz Masson, que ela é doutora, ela é mestre e é doutora em Harry Potter. Sua tese de mestrado, sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado foi sobre Harry Potter. E ela colocou na sua dissertação, leitores e leituras de Harry Potter, que existem 4 motivos interessantes para você ler Harry Potter. O primeiro, que ele preencheu um espaço vazio na literatura, como foi que a gente conversou, que é a literatura de jovens e adultos. A partir de Harry Potter, saíram outras sagas com a mesma temática. Então, saiu Diário de um Banana, falando da escola, saiu Crepúsculo, que é dentro da escola, saiu Percy Jackson, o primeiro personagem com necessidades educativas especiais, porque Percy Jackson era dislexo, também na escola. Então, apareceram outras sagas com a mesma temática escolar, a temática escolar. A obra, ela foi rapidamente inserida na cultura geek, né? Porque aí é que vocês vão ver o que eu falei da questão da escola pública. Hoje, minha gente, Harry Potter é mais lido na escola pública do que na escola privada. Eu sei que vocês vão achar estranho, mas a conexão emocional entre Harry Potter e os nossos alunos de periferia é absurda. Se não vejamos, vamos voltar para a sinopse da obra? Vamos sim. Harry Potter perdeu os pais ainda bebê. Os pais foram assassinados. Foi morar com os tios, os parentes mais próximos de sua mãe. Foi tratado como empregado doméstico, tendo insalubridade na vida. Ele usava as roupas do primo, se alimentava mal, dormia em lugares que não eram saudáveis para ele crescer. Era torturado e abusado psicologicamente pelos tios, pela família dos tios e pelo primo. Mas, de repente, acontece algo importantíssimo. Ele descobre que tem uma vaga numa das escolas mais importantes do mundo, no mundo bruxo. Parafraseando o texto de Harry Potter, da Pedra Filosofal. Hagrid, tem certeza do que eu estou falando? Eu não sou bruxo. Eu sou Harry, somente Harry. A conexão emocional de Harry Potter no momento em que ele diz isso com um aluno da escola pública é absurdo. Por isso, professores de escola pública, aproveitem Harry Potter dentro da sua sala de aula. Tá? Então, voltamos. Por que os pais e a escola, depois disso tudinho que a gente falou, por que os pais e a escola são reticentes para que os filhos leiam ou trabalhem Harry Potter na escola? Eudésia, qual é a primeira coisa que vem na nossa frente, né? Porque eu tenho um pai que é evangélico, eu tenho um pai que é um católico, que eu tenho... porque é bruxaria, porque não sei o quê, porque tem monstro, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, Neil, em 2022, num dos seus artigos falando sobre a questão dos gêneros literários do século XXI, ele diz que as pessoas tendem a encontrar nos livros
o que procuram. E eu vou dar um exemplo bem interessante, tá? A primeira coisa que a gente fala de Harry Potter, a primeira questão é a questão comparativa. Se não, vejamos. Johnny Rowling jamais disse a que religião ela pertencia. Ela não disse que era católica, não disse que era anglicana, não disse que era protestante, não disse que era espírita. E quando ela não especifica a religião, ela passa a servir de comparação com os dois principais escritores de fantasia da Inglaterra. Tolkien, que era católico, que escreveu O Senhor dos Anéis, e C.S. Lewis, que era anglicano, era ateu e passou a ser anglicano, que escreveu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, não é bruxaria, minha gente. É a questão de especificidade. O inglês, o inglês, ele é bastante inglês. Se você não se adapta à vida dele, então ele tende a questionar. O segundo ponto, que é um ponto bem interessante, é a questão do preconceito contra a mulher, principalmente na questão etarista. A autora era mulher, 50 a mais, mãe solteira, sem emprego e vivendo de auxílio governamental. Imediatamente a sua vida, ela é comparada com a vida das duas maiores escritoras britânicas. A primeira, Jane Austen, que era solteira e que escreveu amorosamente, de uma forma inteligente, Orgulho e Preconceito. E a segunda, Agatha Christie, que criou o grande Expresso Oriente, Assassinato no Expresso Oriente, e que veio se transformar, passou a ser escritora a partir do momento em que enviuvou. Então, vem a questão comparativa. Quem é essa mulher que vive de auxílio governamental e vai querer ser comparada às duas maiores escritoras da Inglaterra? Mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Pronto, professor João? Agora vem a pergunta que não quer calar. E eu vou começar a gente a falar sobre isso exatamente com a pergunta do professor João. Diante do que está sendo abordado, me veio essa questão. Quais são os limites e as potencialidades do uso de produtos da cultura midiática como Harry Potter na promoção da educação digital crítica, especialmente no enfrentamento da desinformação, da vigilância digital e da vulnerabilidade do sujeito no hiperespaço? A sua pergunta está no tema, na abertura dessa imagem. O plano de educação digital e midiática, ele favorece, através dos seus eixos digitais, a complementação, ele traz a complementação do gênero literário com a produção de conteúdos dentro como você colocou aí, dentro do ciberespaço. Quando a gente fala do plano de educação, a gente tem 3 eixos importantes. Um que a gente chama de pensamento computacional, que não tem nada a ver com computador, é você usar a lógica e a linguagem de computação para resolver problemas. O ser humano tem o maior computador do mundo na sua cabeça, que é o cérebro, e ele precisa ser usado. E o pensamento computacional, ele é uma metodologia em que você cria estratégias de lógica para resolver problemas que um computador não pode resolver. Então, no momento em que você tem o pensamento computacional, professor João, você tem o pensamento crítico. Porque você deixa de querer o resultado e, através do pensamento computacional, você prepara o processo. Então, o pensamento computacional está preocupado com o processo e não com o resultado. O mundo digital, ele vem para a sua fala, que é a cultura midiática. Harry Potter, ele traz
além das fake news, as novidades que podem ser utilizadas dentro da escola. O livro, para que ler? Como ler? Como eu posso utilizar, como eu posso aprender a ser mais comunicativo, a liderar através da criação ou da fomentação para a leitura? Eu sei falar, eu sei ouvir. Quando eu falo, as pessoas me entendem? Eu falo ou me comunico? Então, Harry Potter abre um leque para uma habilidade que nós precisamos ter dentro da nossa sala de aula, que se chama soft skill, que é a educação digital crítica. Eu sei mexer no computador, mas eu sei mexer, não, eu detesto essa palavra, mas vamos lá. Eu sei usar a rede social em meu próprio benefício? Ou eu só uso a rede social como fonte de desinformação ou para dizer que o meu rastro digital é tão importante quanto o rastro digital do meu vizinho? Então, Harry Potter ele vem trazer o mundo digital para ser discutido, para ser criado conteúdo. Como é que o prisioneiro, como é que no Enigma do Príncipe, Harry Potter sabia fazer poções melhor do que Hermione Granger? Porque ele sabia, ele utilizava as potencialidades do livro, da cultura, da mídia que ele achou. Então, o mundo digital que trabalha sobre essa cultura midiática faz, Harry Potter traz dentro dos seus livros essa possibilidade. E por último, e não menos importante, a cidadania e a segurança digital. É através de Harry Potter que nós vamos começar a trabalhar coisas importantes como ética, manipulação de informações, vulgo, fake news, reflexões críticas. A TV que você assiste hoje era a TV que seu pai ou seu avô assistia? Por que é que os streams hoje são o boom e a televisão está sendo, entre aspas, esquecida? Então, Harry Potter, ele vai trazer dentro da sua temática todas as oportunidades que o aluno vai ter para confrontar uma pergunta, uma visão, uma conclusão importante. Eu não só preciso quantificar eu não só preciso quantificar a minha informação, eu preciso qualificar a minha informação. Então, Harry Potter, ele traz essa vontade, essa vantagem importante para o plano de educação digital e midiática. Se a gente conseguir fazer com que os nossos alunos eles leiam Harry Potter sobre a perspectiva do século XXI, eles estarão mais preparados para transitar nesse século. Eu espero, professor, que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a brincadeira? Vamos começar a brincadeira. Quem está afim de brincar? Porque eu estou. Vamos lá, pessoal. Quem estiver em casa, que eu sei que a maioria está em casa, pega uma folha de papel. Cuida, rápido. Rápido, rápido, rápido. Pega uma folha de papel. Agora eu vou fazer igual os meninos. Um papel, um lápis e vontade de conversar. Vamos lá? Todo mundo já pegou? Quem pegou, levanta a mão. Quem pegou, levanta a mão. Quem não pegou, pegue logo. Então, vamos embora. São 14h24, a gente tem que fazer a nossa brincadeirinha, ok? Então, vamos começar. Pessoal, agora a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Nós vamos para Hogwarts. E eu vou aproveitar para que a gente comece a trabalhar uma coisa bastante importante que pode ser trabalhado
tanto da educação infantil para a educação, para o ensino fundamental em 1 e 2, de uma forma bastante interessante e divertida. Então, nós vamos hoje, bem-vindos, alunos do primeiro ano, ou do segundo ou do terceiro, não importa. Meu nome é professora Eudésia, eu sou da Casa Lufa-Lufa, porque eu sou esforçada e eu sou lenta, né? Então, eu sou da Casa Lufa-Lufa e nós vamos hoje, eu sou a nova professora de vocês da disciplina de Defesa contra Artes das Trevas. Que disciplina é essa, professora? Ela é uma disciplina obrigatória em Hogwarts, que faz com que que o aluno, ele tenha como objetivo conhecer todos os tipos de magia, feitiços, ações, desde tirar um bicho-papão debaixo da cama, até conseguir se transformar, tirar um bicho de outro lugar, até matar alguém, né? Até combater a morte de alguém. Além de você conhecer, nós vamos também ter o discernimento. Ou seja, nós vamos conhecer todos os tipos de magia, mas diante desse conhecimento, vocês, alunos novos, têm que ter o discernimento de saber usar essas magias no momento certo. Ok? Então, o que é que ensina essa disciplina? Atenção, alunos novos, o que é que ensina a disciplina da Artes das Trevas? Primeiro, conscientização. Ele ensina que você precisa ter consciência que essa disciplina ela não foi feita para atacar. Ela foi feita para se defender. Para você prevenir o ataque. Você só vai atacar em último caso. Nesse ponto, nós teremos feitiços importantíssimos a serem utilizados durante essa aula. Então, a primeira coisa, ter consciência de que ela foi desenvolvida para se defender, para se prevenir e nunca para atacar. Segundo ponto, você não pode, aluno novo, subestimar o seu oponente. Existem pessoas no mundo bruxo que sabem mais do que outras. Então, se você sabe mais, você tem mais responsabilidade naquilo que você sabe. E se você sabe menos, você tem a responsabilidade de aprender para que você possa não se equiparar ao outro, mas você saber, na sua realidade, o que você pode fazer. Atenção, terceiro ponto. Obedecer às ordens do instrutor. Não quero ver ninguém usando lápis para furar olho de menino, não. De seu coleguinha, não. Tá? Então, ter consciência, não subestimar seu oponente, obedecer às ordens do instrutor. Nunca utilizar um feitiço que você não tenha segurança. Se vocês, alunos novos, forem tirar o bicho-papão debaixo da cama e não tiver segurança do feitiço, não faça. Então, todo mundo de lápis na mão, né? Próxima, jamais ter intenção de se tornar uma pessoa ruim. Todos nós somos o produto do meio. Todos nós vivemos no mesmo ambiente, mas somos nós que vamos decidir quem somos e como devemos ser a partir deste ambiente. E, por último, não temer a nossa disciplina, mas usar com cautela e com prudência. Não vamos ser imprudentes, não vamos ser negligentes, nem vamos ser irresponsáveis nessa disciplina, ok? Quem aceita, levanta a mão. Ave Maria, em nome de Jesus. Quem aceita, levanta a mão. Aê, muito bem. Então, vamos começar com a nossa primeira parte. Antes de mim, veio um professor muito conhecido chamado Severo Snape. Ele era um grande professor. Ele primeiro foi professor de poções e depois ele foi professor desta disciplina. Mas por
Que será que Severo Snape ele queria tanto ser professor da disciplina de Artes das Trevas? Por uma coisa importante e interessantíssima. Olhem aí, a palavra experiência. Por Severo Snape ter sido seguidor do você sabe quem, ou Voldemort, ele saberia transmitir aos outros alunos a forma necessária para defender, para que Harry se defendesse das estratégias de Voldemort. Eu espero que vocês, como professores do mundo não bruxo, vocês já entenderam como é que o que é nossa aula, o que é essa disciplina. Então, Severo Snape, ele tinha muita experiência na defesa contra artes das trevas. E ele queria ser professor dessa disciplina por causa disso. Mas, infelizmente, Alvin Dumbledore me escolheu. Então, vamos lá, pessoal. No nosso mundo, no mundo do não bruxo, o nome da magia se chama tecnologia. E a tecnologia, assim como a magia, ela não é estática. O que é hoje não é amanhã. O que a rede social propaga hoje não é o que propagará amanhã. O filme de 1980, quando for feito um remake, não será o mesmo filme, pois não serão os mesmos atores, não serão os mesmos roteiros, não serão os mesmos diretores. Então, diante da magia da tecnologia, com a magia da tecnologia das nossas mãos, todos nós temos que ser Snape. Todos nós temos que trazer a experiência do que somos para a experiência que os nossos alunos precisam ter. Então, primeiro capítulo da nossa aula é Defesa contra Artes das Trevas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Atenção, pessoal. Vou fazer aqui 5 perguntas e a resposta que vocês vão colocar no texto, na folhinha de papel para vocês, é não ou sim. Posso começar? Primeira pergunta. Seu filho foi chamado para uma festa onde possuem adolescentes de 14 e 15 anos, mas seu filho tem apenas 10. Ele vai ou não vai? Segunda pergunta. O seu vizinho novo decidiu fazer amizade com a sua filha de 16 anos. Devido à sua posição por ser aposentado, ele fez amizade com vocês e sugeriu que ele fosse buscar a filha de vocês na escola para que vocês pudessem trabalhar com mais calma. Vocês deixariam ou não? Terceira pergunta. O filho de vocês, com 10 anos, quer assistir o filme Deadpool, que tem como faixa etária 16 anos, usando o argumento de que o cinema disse que se um de vocês fossem, ele poderia entrar. Vocês deixariam ou não? Última pergunta. O professor de matemática chamou vocês na escola porque está preocupado com algumas situações ou atitude dos filhos de vocês. A coordenação, muito preocupada, disse que seria interessante que vocês levassem o menino para fazer
uma análise fonoaudióloga porque ele não estava conseguindo se expressar. Você, como mãe, acatou a ideia. O seu marido ou sua esposa, não. Qual vai ser a sua função? Qual vai ser a sua resposta? Você levaria ou não levaria o seu filho para uma avaliação mais profunda de fala? Sim ou não? Ok. Vocês entenderam a cultura do não dita por Harry Potter? Alguns pais hoje têm uma dificuldade imensa de estabelecer a diferença entre afeto e limite. O limite não está ligado ao afeto. O afeto, ele é único. Você dizendo não ao seu filho não significa que você não ame. Mas a maioria dos pais no século XXI acha que dizer não é a forma que tem que o menino deixe de amá-lo ou deixe de querer. Quando a gente fala isso, é porque nós podemos trabalhar na educação infantil uma coisa que está voltando em alta e é necessário ser discutida, que é a classificação indicativa nas obras midiáticas. O que é uma classificação indicativa, minha gente? A classificação indicativa, ela foi prestada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Classificação indicativa é lei, não é brinquedo, nem é censura. Ele é definido em 3 eixos importantes. E esses 3 eixos têm que ter níveis crescentes de exposição: sexo, nudez, drogas e violência. Então, por isso que a classificação indicativa é a recomendação de faixa etária para todas as atividades culturais, do cinema ao livro, do show de Anitta ao show do Patati Patatá. Nós temos hoje 7 classificações indicativas. A livre, 10, 12, 14, 16 e 18. Em 2025, criou-se uma nova faixa etária entre o livre e o 16 e o 10 anos, que é a faixa etária de 6. A nova faixa etária, ela veio preencher um espaço que se chama espaço emocional. Então, um filme agora também vai ter a faixa etária de 6 anos, que é exatamente a faixa etária para entender a maturidade emocional e cognitiva, proteger a maturidade emocional e cognitiva da criança. Classificação indicativa é diferente da autoclassificação indicativa. A autoclassificação indicativa, quem dá, atenção, professor João, a autoclassificação indicativa, quem dá é o autor, ou o criador, ou o produtor. É o processo que você dá ao produtor para distribuir aquele conteúdo. Olhe como é a classificação indicativa e olhem como é a classificação, a autoclassificação indicativa. AL, A10, A12, A14, A16 e A18. Acima de 10, acima de 12, acima de 14, acima de 16 e acima de 18. Segurança na internet. Eudécia, mas se eu for assistir Deadpool com meu filho e eu for e alguém me viu, o que é que acontece? Se o cinema for notificado, ele vai pagar multa. Ok? Classificação indicativa, autoclassificação. Para os desesperados, classificação indicativa para jogos. A mesma coisa.
A arte de dizer não. Existe o livre, 10, 12, 14, 16 e 18. 3, 7, 12, 16 e 18. Ah, mas ele está jogando GTA comigo. Já sabe que se um dia alguém quiser lhe denunciar, vai ser difícil. Se ele tiver 7 assistindo, jogando um jogo de 18, é complicado. Dentro da classificação indicativa para jogos, entrou agora em 2025 a interatividade digital. Essa interatividade digital, minha gente, é para que vocês entendam e olhem para mim. Roblox não é jogo. Roblox é rede social. E como rede social, ela tem que ser tratada como rede social. Ok? Ela precisa ser tratada como isso. Então, Roblox tem que saber chat de voz, texto, quem está comprando, quem não está comprando, como é que a inteligência artificial está sendo usada, e assim vai. Então, ter cuidado. Atenção, segurem as varinhas. O conteúdo dentro dos jogos, ele pode ser explícito ou implícito. Você precisa conhecer para ter o discernimento de dizer se seu filho pode ou não. Olha aí de novo a cultura do não. Sim, Tuísa, nunca foi. Roblox nunca foi site de jogo. Ele é uma rede social. Alguém quer fazer alguma interação? Não, pode fazer no chat, ok? Então vamos lá. Voltando ao assunto. Então, por que é que Dumbledore, já que Voldemort era Snape era o melhor professor, por que Dumbledore não queria que Severo Snape criasse essa disciplina, ou ensinasse essa disciplina? Porque Severo Snape ele era tempestivo. Ele era afoito por magia. E ele tinha medo, e Voldemort tinha medo, que Dumbledore tinha medo que Severo Snape tivesse uma recaída e voltasse para Voldemort. Ele tinha experiência, ele conhecia, mas o que Severo Snape precisava era de discernimento. E é esse discernimento, minha gente, que a gente precisa entender agora. Vamos trazer a disciplina de artes das trevas para o nosso mundo? Vamos. Tecnologia não substitui o ser humano. Menino não pode se expor na internet, velho também não. Então vamos lá, galera, essa história de partiu escola, não sei o quê, foi não sei o quê, sextou, ter cuidado. Não deixemos, a gente não pode querer que o menino não faça aquilo que a gente faz. Obedecer às regras impostas pelas redes sociais. A gente quer que o menino obedeça, mas a gente ainda faz áudio esculhambando todo mundo no WhatsApp. Jamais ter intenção de usar a tecnologia de forma a prejudicar a si mesmo e ao outro. Se o menino esculhamba dentro da rede social, a gente também faz, quando a gente bota uma alfinetada e faz. Entendedores entenderão. Quinto e último ponto. Não temer as redes sociais. Ela é 100% segura. Quem não é seguro é o usuário. Defesa contra artes das trevas. Conheça primeiro para depois ter o discernimento de como usar. Ok? Partindo disso, como é que a gente pode dar aula de defesa contra artes das trevas no ensino fundamental anos finais? Aí é onde mora o perigo. Porque a única magia que os nossos alunos conhecem são as redes sociais. São as redes sociais. Existem quatro tipos de redes sociais: relacionamento, entretenimento, profissional e de nicho. Relacionamento é o que os nossos alunos mais usam. Entretenimento somos nós que usamos.
ok? Volto novamente. Roblox não é jogo. Discord não é rede social de relacionamento. Então, na hora que a gente vir que o Discord, olha a arte de dizer não. O Discord que eu utilizo, porque eu trabalho com jogo, o Discord, ele precisa que a pessoa diga a idade e qual a sala que ele precisa ou que ele quer utilizar. Menino não entra em Discord como entra em Facebook, tá? A arte de dizer não está aí. Nós precisamos conhecer o Roblox e nós precisamos conhecer o Discord, porque de posse dessas duas coisas, nós vamos saber utilizar a magia certa. Ok? Vamos nos deter às redes sociais de relacionamento. Está faltando 15 minutos para terminar a nossa conversa e a gente agora vai ser bem, né, bem sucinto. Existem dois tipos de redes sociais. Uma que nós vamos chamar de redes sociais simétricas e outras que nós vamos chamar de redes sociais assimétricas. As redes sociais simétricas, é necessário que Herbert, que tem um Instagram, que ele me aceite, que ele me dê autorização para conhecer as informações e as publicações dele. Rede social simétrica, eu preciso de autorização do dono para acessar. As redes sociais simétricas, alunos do primeiro ano, chamam a atenção a uma entidade mágica chamada troll. O que é um troll no mundo bruxo? São aqueles animais gigantes que saem atrapalhando a vida de todo mundo. O que é um troll no nosso mundo, no mundo não bruxo? São aquelas pessoas que querem aparecer aproveitando das publicações dos outros para desviar o foco. Quem tem Instagram aqui já viu essa coisa. O pessoal pega uma receita e bota a cara dele e faz, olha o que eu achei, eu não gostei. E o cara lá falando e ele se aproveitando para desviar o foco. O troll, ele faz isso para se divertir e para criar caso. Então, nas redes sociais simétricas, quando você conhece uma criatura que pede para ser seu amigo no Instagram e depois começa a fazer baderna, aí você tem que usar as defesas contra as artes das trevas. Quais são as palavras mágicas usadas contra os trolls? Primeira, petríficos totalos. Aprendam a ocultar postagem. Vocês podem ocultar as postagens das pessoas no Instagram, se vocês quiserem. Vão lá, entra no editorzinho de vocês, procura a pessoa, aí clica do lado, aí tem ocultar, stories ou feed. O que estiver lhe incomodando, você oculta. Ele não vai nem saber. E você vai ficar mais aliviado. Petríficos totais. Coloportos. Se incomodou, fecha a comunicação. Não precisa bloquear. Você simplesmente tira ele da sua rede de amizade. Ele não vai nem saber que você tirou ele. Deixa de seguir. Na hora que você deixa de seguir, nada seu aparece mais para ele. E ele fica achando ótimo, achando que você... Né? Se depois de tudo isso ele continuar, utilizemos a maior palavra mágica, Avada Kedavra. Bloqueio. E acabou essa história. Há formas de fazer isso. Só que não vai dar tempo a gente ver aqui. Ok? Estão gostando? Em nome de Jesus, vocês ainda estão aí? Que bom que vocês ainda estão. Eu acho que estão. Perfeito. Então, vamos lá. É muito bom a gente saber se
livrar de um troll. Agora, como é que a gente faz para não virar um troll? Primeiro, não alimenta uma discussão. Tá? Ele começou cara de paisagem. Se a gente faz isso no mundo real, no virtual também a gente pode fazer. Pessoal que gosta, não use caixa alta. Caixa alta é utilizado para pessoas que têm problema de baixa visão. Caixa alta na etiqueta da internet é extremamente mal educado. Cuidado com a ortografia. PQ, VDC, PV, porque a GPF, né? Please, que eu já vi desesperador, please. Aí a pessoa bota PLISS. Cuidado com a ortografia, né? Em caso de agressão, enriqueça sua resposta. Não faça drama em rede social. Errou, peça desculpa. Não faça drama em rede social. É feio, tá? Se for passar um áudio, o áudio é aceitável até 1 minuto. Depois disso, é podcast. Se você quer falar um pouco mais, ligue. Ligue, porque senão você vira um troll. Aí a pessoa vai, pega o celular e acelera para 1 vez, 2 vezes, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para que seja muito rápido, para que a gente não tenha interesse de ouvir. Ok? Alguma pergunta até aí, pessoal? Não? Redes sociais assimétricas. Atenção, pessoal. Redes sociais assimétricas. Não é necessário permissão para seguir. Anitta, Hudson, Everton, João, Tuísa, aquelas pessoas que têm aquele lacinho azulzinho, aquele selinho azulzinho, que são das redes sociais assimétricas, que eu não preciso permissão para seguir, porque não importa, não tem reciprocidade. Pessoal, professores, essa rede social precisa de um pouco mais atenção nossa, porque essas redes sociais assimétricas, eles acordam os dementadores. O que são dementadores? São pessoas, são animais, no mundo bruxo, são animais sem rosto, são seres sem rosto, que sugam a energia da pessoa. Se a pessoa é alegre demais, ela suga. Se a pessoa é triste demais, ela suga. Se a pessoa tem muita coisa no coração, ela suga. E ela não pede permissão para isso. Os dementadores, eles são os responsáveis pela prisão de Azkaban. E o dementador é a referência que Joanne Rowling faz da sua própria depressão. Então, as redes sociais assimétricas, eles acordam 3 tipos de dementadores. O hater, aquele que se sente bem de postar discurso de ódio, sem crítica e sem critério. Os stalker, que são aqueles que focam numa pessoa e começam a seguir essa pessoa de forma obsessiva, chegando a dizer até que ela é namorado, que ela é marido, que ela deixou, criando delírios sobre essa pessoa. E o principal, os incels. Eu sei que eu acho que Herbert está aí. Herbert, eu não me lembro. Você sabe o que é incels? O incels, a grosso modo, do jeito de portuguesado de fazer, são aqueles jovens ou aqueles homens que depois que levam um fora, decidem esculhambar a mulher de qualquer jeito. E são aquelas pessoas que têm relacionamentos frustrantes, relacionamentos negativos, e passam a trabalhar em cima daquela pessoa, porque eles são mais violentos do que os stalkers, né? Eles passam a perseguir aquela pessoa para eliminá-la.
Se vocês conhecerem e se vocês derem interessante, se vocês quiserem assistir o filme na Netflix chamado Adolescência, vocês vão entender bem o que eu estou dizendo nesse momento. Então, ter cuidado. São 3 dementadores bastante perigosos: o hater, o stalker e o incels. Mas vem a melhor parte. Qual é o feitiço usado contra os dementadores? Atenção, João de Castro, expecto patronum. O expecto patronum, ele é a luz no meio da escuridão. Então, como é que você pode usar esse feitiço? O hater confunde sinceridade com grosseria. Se conheça. Reflita sobre o que ele está lhe dizendo. Por exemplo, a pessoa chegar para mim e disser, ei, negona, aí eu penso. Se eu não for nega, eu não me ofendo, porque não está comigo. Se eu sou nega, eu não vou me ofender, porque eu sou nega. Então, o dementador, ele tem a ideia de lhe agredir. Então, não caia no jogo dele. Reflita sobre os ataques. O hater confunde sinceridade com grosseria. Não replique a grosseria. E, acima de tudo, eles querem publicidade. Cabe a você saber se vai dar essa publicidade ou não. E se mesmo assim ele continuar, vocês pegam a varinha aí, a vada kedavra, ignora ou silencia, ou bloqueia. E fim da história. Ok? Pessoal, vocês estão no silêncio maior do mundo. Ave Maria, já tô triste. Algumas magias, eu vou deixar essas magias para vocês, para que vocês depois usem, primeiro com vocês, depois com os alunos de vocês. Algumas magias que precisamos aprender para mantermos sãos no mundo virtual. Asterisco, jogo da velha, 21, jogo da velha no celular. Se seu celular estiver sendo rastreado, você utilizando esse número, você vai saber quem está rastreando ele. E avisa seu provedor. Ok? Asterisco, jogo da velha, 62, jogo da velha. Se o seu celular, você discar isso, vai aparecer o número do seu celular. Se não aparecer o número do seu celular, informe ao provedor, porque ele sabe. Ok? Play Protect, para proteger os seus aplicativos no celular. Add Settings, não deixar rastro digital. E cuidado, que é um ponto bem interessante. A partir de agora, print do WhatsApp não vai funcionar mais. Se vocês quiserem guardar o print do WhatsApp, vocês vão lá nos 3 pontinhos e colocam exportar conversa. Aí sim, vocês podem utilizar para qualquer coisa. Em 2026, o WhatsApp, a Meta, já está dizendo que não vai mais permitir prints, porque eles têm um ícone que pode ser utilizado melhor do que isso. Ok? Mal feito, feito. Muito obrigada por tudo. E eu espero de coração que essa nossa conversa tenha dado uma luz para como a gente pode trabalhar segurança na internet utilizando o Harry Potter. Estou à disposição.